Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma live Berk, a minha primeira live Berk de 2021. Então, começando de uma maneira bastante especial. Na verdade, hoje nós vamos receber a professora Maria Cristina Santiago, que vai tratar do tema Direito de Arrependimento e Responsabilidade Civil. Então, já estou aqui bastante ansioso para poder conversar com a Maria Cristina na minha primeira live Berk, né, iniciando, portanto, essa nova temporada, depois do ano passado, que foi um ano tão profícuo, tão rico, que a gente conseguiu receber tantos associados aqui para bater um papo com a gente. Então eu já vou chamar a professora Maria Cristina para que a gente possa começar a nossa live. Então, chamando aqui a professora Maria Cristina Santiago. Bom dia, professor Nelson Rosenwald, nosso presidente. Obrigado. Tenho certeza que vai ser um excelente ano. Bom dia, professora Maria Cristina. Um prazer recebê-la. Bom dia, Todos do Vitor. IBEC estamos muito contentes. Eu é quem estou numa felicidade ímpar. Quero primeiro aqui dizer que é uma honra estar aqui nessa live. Agradecer ao convite formulado por você nesse quadro do Lives IBEC, né, que tem a organização sua, da professora Rafaela e do nosso timoneiro, o professor Nelson Rosenwald, que muito me honra com a presença de todos vocês aqui hoje. Professor Romualdo, minha amiga professora Isabela. É uma alegria muito grande, Vitor, estar aqui e falando de um tema que me é muito caro. A alegria é nossa, professora Maria Cristina. Bom, como todos já sabem, recentemente, pela editora Processo, a professora Maria Cristina Santiago lançou esse livro aqui, Direito de Arrependimento nos Contratos Civis, a proteção da hipervulnerabilidade no direito civil constitucional, que inclusive tem um prefácio do professor Nelson Rosenwald, a apresentação do professor Adriano Marteleto Godinho e o pós-fácio do professor Marcos Erhardt Júnior. E é a partir desse livro, a partir do lançamento desse livro, é que nós tivemos a ideia de bater um papo com a professora Maria Cristina sobre direito de arrependimento e responsabilidade civil. Inclusive, ao final dessa live, nós vamos fazer um sorteio. Então, todos que estiverem nos acompanhando, por favor, fiquem até o final, que ao final da live a gente vai fazer um sorteio desse livro incrível da professora Maria Cristina, que apesar de dispensar apresentações, em breves linhas, né, eu tenho que registrar que a professora Maria Cristina é doutora em Direito Civil pela Universidade Federal da Paraíba. Esse livro, inclusive, foi fruto da sua tese de doutoramento, mestre em Direito do Consumidor pela Universidade Federal da Paraíba também, professora de Direito Civil do Centro Universitário de João Pessoa e também da Universidade Federal da Paraíba, além de ser presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, membro da Comissão Nacional de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e membro associada do IBERC. Faz também parte do grupo de pesquisa CONREP, que é a Constitucionalização das Relações Privadas. A primeira pergunta, na verdade, que eu tenho para te fazer, nem é sobre o nosso tema em si, mas por que você escolheu esse tema para ser objeto das suas investigações durante o doutorado? Né? Eu vi que você é presidente do IBDFAM, também trabalha muito em direito de família, a gente às vezes conversa um pouco até pelas redes sociais sobre o tema, a gente tem essa predileção, mas por que escolher direito de arrependimento nos contratos civis para ser objeto da sua investigação, professora? Então, Vitor, primeiro te agradecer, né, mais uma vez, dizer, eu sempre acho que dentro do direito civil não há como você setorizar. Se você ficar trancado dentro de um só tema, você tem um empobrecimento muito forte em relação à compreensão do direito privado como sistema, nomeadamente na atualidade, onde a gente tem uma interpenetração não somente dos sistemas civil law e common law, do direito público e do direito privado, fazendo com que haja a imprescindibilidade dessa interpenetração. Dentro do direito civil, então, eu compreendo que se não nos abrirmos a mergulharmos com profundidade em todos os ramos do direito civil,
à luz do vetor da filtragem que nos é viabilizada pela Constituição Federal de 88, nós não teremos como nos apropriar do que efetivamente é direito civil constitucional e a compreensão do direito privado como um todo. Por isso, quando eu fui fazer o doutoramento, eu quis, de fato, sair um pouco da minha área de conforto e singrar outros oceanos, até porque, Vitor, cada vez mais a gente vê a comunicação do direito contratual com determinados ramos do direito de família e direito de sucessões. A gente verifica na atual fase histórica cada vez mais uma tentativa de apropriação, de uma condução de sua própria vida. Tanto que está em voga, vamos dizer assim, a contratualização das relações familiares, a contratualização a partir de um planejamento no direito sucessório, a questão também da contratualização, que você também é um estudioso do tema, na questão das utilizações das biotecnologias para a realização dos projetos parentais. Enfim, eu me vi como sendo uma necessidade para mergulhar com mais afinco em todas as áreas do direito civil. Tá ótimo, mais do que explicado. Na verdade, assim, até tive o privilégio de receber essa obra algumas poucas semanas atrás e tem me encantado, né? Já consegui ler boa parte do seu livro. De fato, você se aprofundou de maneira bastante rica nessa temática e com um olhar que sempre me chama muita atenção, que é esse olhar da vulnerabilidade, da hipervulnerabilidade, especialmente na seara contratual, né? Não consumerista, né? A gente está muito habituado já a tratar desse tema na seara consumerista, mas, de fato, talvez faltasse uma obra de fôlego para também ter esse olhar mais, enfim, né, mais voltado para a hipervulnerabilidade nas relações não consumeristas, nas relações civis. Então, estou aqui encantado e que bom que eu estou tendo o privilégio de fazer essa live com você, Maria Cristina. Mas, voltando agora mesmo para o nosso tema, e já deixando claro que quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta pode fazer no nosso chat, pode fazer no ponto de interrogação que está logo abaixo aqui da gente, que eu vou fazendo esse controle e vou fazendo as perguntas para a professora Maria Cristina. Mas, assim, o primeiro ponto é como que a gente pode pensar nessa interseção entre direito de arrependimento e responsabilidade civil? Então, para que nós respondamos a essa pergunta, a primeira questão que eu acho que é importante é nós situarmos conceitualmente o direito de arrependimento e algumas questões imanentes à responsabilidade civil. Dentro da sistemática legislativa do ordenamento jurídico brasileiro, Vitor, nós encontramos a previsão do direito de arrependimento, de fato, na legislação consumerista, no Código de Defesa do Consumidor, justamente no capítulo dedicado à proteção contratual. Sendo esse direito de arrependimento, para quem nos assiste e ainda não é inteirado com o assunto, um direito potestativo à resilição contratual a partir de seu exercício dentro de um lapso temporal fixado, atualmente no Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 7 dias, mas está em tramitação em projetos legislativos para ampliação desse prazo para 14 ou 15 dias. E é preciso nós dizermos também, Vitor, a quem nos assiste, que esse direito de arrependimento, mesmo nas relações consumeristas, de início, ele não foi estendido como forma de proteção contratual a todo e qualquer contrato realizado na seara consumerista, mas apenas para aqueles contratos que o legislador da década de 90, ele presumia que naquela situação haveria sim uma vulnerabilidade diferenciada, algo que demandasse uma proteção a mais. E naquela época era justamente aplicável às chamadas compras realizadas por telefone ou aquelas compras que eram realizadas a domicílio. Não é do tempo, provavelmente, de grande parte das pessoas que nos assistem, mas é talvez da minha geração e da geração dos meus pais e avós, aquela visita do vendedor de enciclopédia em casa. E aí,
nessa perspectiva, o legislador imaginou que, em virtude dessa vontade do consumidor poder sofrer alguma pressão, seria necessidade de um tempo para reflexão, para que ele pudesse exercer o direito potestativo à resolução contratual. Perceba, Vitor, que é muito importante a questão da tecnologia no uso dos termos. Quando a gente fala em resilição contratual, é justamente nesse exercício de vontade sem que tenha havido nenhum defeito no cumprimento do contrato. Então, é preciso que todos tenhamos em mente que se trata de um direito potestativo e que eu não preciso justificar o meu exercício. Isso dentro da legislação consumerista. É interessante também, Vitor, explicar para todos que nos escutam que em 2013 tramita um projeto que também já está bem avançado em relação à atualização do Código de Defesa do Consumidor, que data de 90, para que esse direito de arrependimento ele seja completamente transportado para as várias modalidades do e-commerce, né, em razão do boom da internet. Nomeadamente, é interessante essa live nesse momento pandêmico, que eu acho que todos nós, Vitor, fomos transportados, por assim dizer, ainda que compulsoriamente, para o ciberespaço. Até aquelas pessoas que, como eu, ainda tinham um pezinho na vida lógica, né? Hoje a gente se vê quase que 80% dos nossos afazeres, nós o realizamos dentro das tecnologias, até mesmo em razão da necessidade do distanciamento social. Então, Vitor, nessa perspectiva, nesse projeto de atualização, já tem a possibilidade desse direito de arrependimento que tranquilamente ocorre nas chamadas compras via internet, não presenciais, para aquelas compras que ocorram dentro das relações consumeristas de forma presencial, entretanto, que o consumidor não possa, Vitor, experienciar, pegar no produto que efetivamente ele vai contratar ou adquirir, ou então uma determinada contratação em razão do time sharing, quando existe toda uma atmosfera que faz com que você não seja, vamos dizer, capaz de discernir, refletir se você realmente quer adquirir aquele produto ou contratar aquele serviço. É interessante ainda, Vitor, para ficar o mais clara possível a todos que nos assistem, de dizer que mesmo na internet existe uma distinção que nós pegamos emprestado do Código Civil entre a diferença das chamadas compras realizadas entre presentes e entre ausentes. Seria, por exemplo, entre presentes, aquelas compras realizadas em chat online. Por exemplo, nós agora, Vitor e Maria Cristina, diretamente de João Pessoa, aí, Rio de Janeiro, nós estamos de forma presencial. Entretanto, se nós fazemos uma compra, por exemplo, no mercado... Menina, agora me deu um branco. Mercado Pago? Mercado Livre? Mercado Livre, olha aí. No Mercado Livre, eu não estaria necessariamente na compra de forma presencial. E aí incidiria o direito de arrependimento. Lembrando que já existe nas relações consumeristas a relativização. E aí, Vitor, antes de entrar no campo da responsabilidade civil, para deixar bem claro para quem nos assiste, a ideia que nós tivemos foi o seguinte: ora, o direito de arrependimento, ele foi idealizado pelo legislador para a proteção da pessoa em uma situação de vulnerabilidade exacerbada, que eu posso, por assim dizer, chamar de hipervulnerabilidade. Eu posso imaginar também que, para além de estarmos dentro de uma relação consumerista, quando aquela pessoa estiver em uma situação de vulnerabilidade agravada, aí vem o estudo das grandes causas e dimensões da hipervulnerabilidade ou da vulnerabilidade como um todo, eu poderia pensar também na ampliação desse direito de arrependimento também nas compras civis, nas compras realizadas, ou melhor, nos contratos realizados no âmbito do Código Civil. E aí eu fui posta em xeque porque eu tinha uma resposta a dar. Como viabilizar
aquela premissa que a gente aprende quando entra na universidade e quando começa a estudar o contrato, que existem os contratos paritários e os contratos assimétricos, onde, na nossa teoria contratual, o exemplo claro que a gente tem dessa assimetria é no consumidor. Só que a gente vê que no próprio Código Civil, ele já entremostra a existência de vários contratos que são forjados sobre a égide do Código Civil e já tem essa simetria quebrada. E aí a gente tem, por exemplo, os contratos de adesão, a gente tem os contratos que são massificados em razão da mutação, da modificação do estado da sociedade. E a gente tem, Vitor, também uma porta de entrada que é maravilhosa em termos de contrato, que é o Instituto da Lesão. E o Instituto da Lesão, Vitor, ele vai me dar uma oportunidade de eu questionar, ora, se eu posso anular um contrato quando está flagrante de uma forma objetiva a quebra da prestação e contraprestação associada, isso é muito importante, a uma circunstância que remonta à subjetividade, a uma vulnerabilidade, por que não, dentro dessa perspectiva da unidade do direito privado, dentro da perspectiva do diálogo das fontes, tão bem trabalhado entre nós, com a professora Cláudia Lima Marques, com o professor Bruno Miragem, por que não, então, eu dialogar Código de Defesa do Consumidor e Código Civil na proteção contratual quando estivermos diante de uma situação de vulnerabilidade? E isso, Vitor, tem também uma justificativa muito bacana, e aí eu também sou apaixonada pela teoria trazida para nós pela doutrina de Eric Jaime, onde ele nos remonta que se nós passamos antes, na época do liberalismo, nós tínhamos uma igualdade formal. Posteriormente, na época do Estado Social, nós tínhamos a chamada igualdade material ou substancial. E hoje, num passo além, num passo a mais, com o descortinar dessa sociedade da contemporaneidade, a gente está no direito fundamental à diferença. Ainda que eu seja uma minoria, ainda que eu pertença a um grupo minoritário, em virtude de uma tutela prevista em um microsistema, a minha proteção contratual, ela pode ser, sim, diferenciada, desde que eu esteja recepcionada, por assim, dentro dessas características. E aí, Vitor, uma vez lançadas essas premissas metodológicas para situar quem nos assiste, a gente vai entrar agora no campo da responsabilidade civil. E, mais uma vez, eu vou chamar... Olha aí, quem entrou agora foi o meu querido... Professor Adriano. Adriano Goldinho. Seu orientador, né? Seu orientador na elaboração dessa tese, né? Eu digo a ele, Vitor, foi a mão segura, o fio condutor que tornou possível a realização desse sonho. Foi quem mais assim acreditou em mim, nesse projeto, e todas as vezes que eu ia dizer para ele, ele brilhava os olhos e dizia, vai lá, Cris, é isso mesmo. E isso assim foi fundamental para que eu pudesse singrar esse oceano que tão desconhecido, porque ninguém fala. E, ao contrário, com um grande entrave, porque o ordenamento jurídico é como um pêndulo. Vamos pensar assim, Vitor, tem a época do liberalismo, a época do Estado Social, e aí agora a gente está novamente em oscilação. E na minha tese foi justamente na época, quando eu estava finalizando da promulgação da Lei de Liberdade Econômica. Liberdade econômica. Ai, Jesus! E agora? E agora, Vitor, aí tem uma saída maravilhosa que dentro da Lei de Liberdade Econômica você verifica que até as modificações que teve em relação ao contrato, elas são em sede aos contratos empresariais. Então, ainda que eu ainda não discuta a possibilidade de existir assimetria entre as empresas, o que eu acho que seja uma tese possível a ser discutida,
Mas no recorte que eu dei nesse livro e nessa nossa conversa, eu estou me atendo aos chamados contratos civis, onde estão titularizados por pessoas naturais, sejam elas na condição de consumidoras, sejam elas na condição de qualquer outra contratante, certo? Voltando. E aí, Vitor, se eu estiver falando demais, me interrompa, tá? Não, Que não, eu eu acho... só ia complementar, Maria Cristina, que na verdade o professor Adriano, além de ser um jurista brilhante, ele transmite uma tranquilidade muito grande. Então, tê-lo como orientador deve ser realmente um motivo de grande, né, conforto, né? Porque, principalmente nesses tempos difíceis, então, era só para deixar isso registrado. E aí, só mais duas questões. Primeiro, você lembrou exatamente da época em que, né, a gente comprava enciclopédia, né, com vendedores que batiam a nossa porta. Eu lembrei da Barça, né? Eu lembro da Barça lá em casa, que para quem logicamente não conhece, era o nosso Google, né, lá atrás. Já que a gente não tinha acesso à internet, a Barça era, né, o repositório de todas as informações naquele período. E uma observação muito importante que você fez, Maria Cristina, que às vezes eu sinto falta até mesmo de uma densidade teórica maior, mas agora, né, com seu livro, logicamente, que veio ocupar esse lugar na biblioteca jurídica, mas é a falta de percepção de que também nos contratos regidos pelo Código Civil existe uma forte assimetria, principalmente uma assimetria informacional, e que às vezes a gente somente pensa nesses contratos não paritários sobre a lógica do CDC e esquece que nós temos portas de entrada no Código Civil, não somente através da lesão, como você tão bem mencionou, mas também por causa dos contratos de adesão não consumerista, né? E o Código Civil trata deles no artigo 422, 23, 24, e que às vezes precisa ser melhor aprofundado, porque também há vulnerabilidades contratuais em contratos que são regidos pelo Código Civil e não sob a incidência da lei protetiva consumerista. Então, assim, eu acho que é uma observação muito importante para a gente começar a nossa live e agora você desenvolver exatamente a partir da perspectiva da responsabilidade civil. Vitor, antes de eu entrar na parte da perspectiva da responsabilidade civil, só aproveitando esse momento que a gente está de tanta diversidade, eu queria aqui homenagear não somente Adriano, mas o Nelson, o Marcos Errar, o Rodrigo Toscano e tantas outras pessoas que tiveram comigo nessa jornada de tese de doutoramento e publicação do livro. E é interessante, Vitor, a gente dizer isso, porque a vida da gente só tem sentido justamente quando a gente, durante a nossa travessia aqui, a gente tem encontros. Muitas vezes a gente esbarra nas pessoas, fica ali momentaneamente, mas há outros encontros em que nós somos marcadas profundamente por aquelas pessoas que são colocadas em nosso caminho. Eu costumo dizer a Adriano, e aí eu já disse várias vezes a ele, Adriano é um irmão que a vida me deu. A minha relação hoje com o Adriano, ela é para além da academia. E eu acho que essa é a grande missão nossa, seja como jurista, seja como professor, seja como advogado, seja como pessoa. É poder a gente servir de inspiração para o outro e comunicar uma empatia, uma poesia, um lirismo, que principalmente, ultimamente, em razão de tanto descaso em relação ao trato da questão pandêmica, a nossa sociedade, a nossa humanidade se ressente, Vitor. Por isso que eu queria fazer um parêntese, ainda que a gente está nessa live jurídica de responsabilidade civil, mas para trazer esse ponto, esse tom que eu acho que é preciso nos dias de hoje. Voltando ao tema da responsabilidade civil, uma vez situado o direito de arrependimento dentro da seara contratual, a gente tem um desafio. Qual seria? A gente tem que passear por uma dicotomia existente outrora, que hoje não mais existe, mas que muitas vezes, quando nós somos levados aos bancos da universidade, nós ainda assim estudamos. Por exemplo, quando a gente vai falar em responsabilidade, a gente estuda a responsabilidade civil e a responsabilidade a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, como se fossem dois universos distintos e que não fossem comunicáveis. E tem mais, dentro dessa perspectiva, você poderia perguntar, poxa, então, se a gente ficar
limitado a essa clivagem, responsabilidade contratual e extracontratual, no campo do direito de arrependimento como direito potestativo à resilição contratual, eu somente o teria dentro do universo da responsabilidade contratual, e aí a gente apequenaria a incidência e a razão de ser da própria responsabilidade civil, que aí me permita também um outro parêntese e dizer para todos que nos escutam, da minha honra, da minha alegria de compor como membro associado o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, que nos remete à atualização e a estudos continuados a respeito do tema da responsabilidade civil. E hoje, Vitor, em razão da sociedade que a gente vive, uma sociedade de risco ainda mais exacerbada em razão da situação pandêmica, a responsabilidade civil se descortina como um grande guarda-chuva, do qual a gente não pode prescindir. E dessa forma, quando a gente fala em responsabilidade civil contratual ou extracontratual, a gente ficaria limitada. Hoje, e se a gente seguir a tendência, já podemos falar em responsabilidade negocial e extranegocial. Mas eu gosto mesmo de seguir as lições, não somente do nosso líder, que é o Nelson Rosenwald, no Tratado de Responsabilidade Civil e nos vários escritos que ele faz, como também aquela obra das funções da responsabilidade civil, que ele nos comunica que, nesse caso, a responsabilidade civil ela está para além da situação contratual e que quando a gente está em relação ao inadimplemento contratual, por assim dizer, existe também uma possibilidade de ter a incidência da responsabilidade, ainda que aquele contrato, apesar de ser cumprido, de ser viável, ele não atende à sua função, à sua razão de existência, que é a teoria já desenvolvida na Alemanha do inadimplemento substancial do contrato, quando, embora as regras do contrato sejam cumpridas, os deveres anexos, o dever geral de eticidade, que permeia todo o sistema jurídico, ele é descumprido. E aí se descortina a chave, a incidência da responsabilidade. Para ficar mais clara, ainda para quem nos escuta, responsabilidade civil, dentro da perspectiva do direito de arrependimento, ela tanto pode ser vista como uma responsabilidade negocial, quanto também no campo de uma responsabilidade extranegocial, a partir da quebra dos deveres anexos de informação, de lealdade e de todo aquele dever jurídico da tutela da pessoa humana. E aí, mais uma vez, antes de devolver a palavra para ti, a gente vai relembrar, e com a constitucionalização do direito privado, com a constitucionalização do direito civil, passa ao vértice do sistema a tutela à pessoa humana. O primado da dignidade humana, ele é erigido como núcleo duro de todo o sistema jurídico. Sendo assim, tanto haverá a incidência da responsabilidade civil quando existir a concretização de um dano no campo patrimonial, no campo de um bem jurídico de apreciação econômica, quanto também quando houver um dano no campo extrapatrimonial ou de um bem jurídico que a gente vai chamar existencial, que, a princípio, nós poderíamos dizer que está destituído de economicidade, em um primeiro momento. E relembrar, para eu devolver a palavra para ti, Vitor, que a grande razão de existência da responsabilidade civil é reequilibrar um sistema que, por alguma razão, se desequilibrou, seja por um ato ilícito, seja por um inadimplemento contratual, seja por um descumprimento do dever de eticidade. A probidade e a boa-fé objetiva é um dever de conduta que norteia todas as relações de alteridade. E aí eu devolvo a palavra, Vitor, porque eu sou assim, eu já digo aos meus alunos quando eu falo, minha gente, me interrompa, porque eu, Está certíssimo, é um prazer te ouvir, Maria Cristina. Professor,
colega da universidade, Gustavo Rabai. Um prazer, Gustavo, tê-lo aqui. É um prazer ouvi-la, então não tem nem porquê, na verdade, interrompê-la, né? Eu iria me arrepender posteriormente, se eu fosse te interromper em qualquer momento. Mas só para a gente caminhar um pouquinho mais nessa nossa conversa, eu queria, na verdade, te ouvir sobre a possibilidade da existência de cláusula de não indenizar nos contratos e, né, por consequência, eventual afastamento da responsabilidade civil no âmbito do direito de arrependimento. O Gustavo já está te mandando um beijo aí, Maria Cristina, só para registrar. A ele. Então, Vitor, olha só, a cláusula, dentro da dimensão contratual e dentro do exercício da autonomia privada, a gente sabe que espera, e aí é a tendência, tanto é assim que tem a incidência da lei da liberdade econômica de ter uma máxima liberdade entre as partes, certo? Nessa perspectiva, tendo as relações paritárias, você poderia colocar uma cláusula ou de diminuição do alcance da incidência da responsabilidade civil e da obrigação de indenizar, ou uma modificação a partir, por exemplo, de uma previsão de uma cláusula penal, ou então dizendo de não possibilidade de uma cláusula penal. E dessa forma você ampliar, você diminuir ou até mesmo excluir o alcance da obrigação de reparar, que está naquele princípio geral, que era para ter dito logo nos primórdios da nossa conversa, de que ninguém pode lesar, né? Todos nós temos esse dever de abstenção em relação à proibição de lesar outrem, de causar dano a outrem. E uma outra premissa para quem nos escuta é lembrarmos que a incidência da responsabilidade civil, o dever de indenizar, ele tem como pressuposto a existência de um dano. Sem um dano, não há se falar em responsabilidade civil ou obrigação de indenizar. Feitas essas considerações, a gente responde. Dentro dos contratos do direito do consumidor que estão lá previstos, a gente tem a regra do artigo 25, que já vai dizer que não é possível a existência de uma cláusula que retire a possibilidade da reparação, justamente porque existe a presunção de que o consumidor é vulnerável. Outras pessoas que titularizam os variados microsistemas protetivos, eles já trazem em si também, Vitor, essa presunção de vulnerabilidade. E aí eu vou te convidar, juntamente com todos que nos escutam, a passear um pouco, por exemplo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que o vê como sujeito vulnerável em virtude de estar em desenvolvimento. Passeamos também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou num linguajar que eu gosto muito mais em você, assim, para mim, a autoridade e referência no estudo da matéria, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A pessoa com deficiência, ela também tem essa vulnerabilidade presumida. E ainda, Vitor, tem um outro que eu gosto muito de falar, que é a questão da Lei Maria da Penha, que, embora ela não traga de forma expressa um reconhecimento da vulnerabilidade da mulher, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da estrutura patriarcal que formou e que vem formando as famílias ocidentais, e que, ainda que esteja já em desuso há muito tempo, no nosso inconsciente coletivo ainda existe muito arraigado essa questão da distinção de gênero e da dominação de um gênero sobre o outro. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça teve a possibilidade, em um caso emblemático, quando, nos idos, se eu não me engano, foi de 2008, mas eu não tenho certeza. Foi um caso que chamou muita atenção da incidência da Maria da Penha entre dois atores de TV global. E, numa primeira instância, foi aplicada a Maria da Penha e, no Tribunal de Justiça, conseguiram retirar a incidência da Maria da Penha, porque a atriz, no caso, ela não se enquadraria nessa situação de hipossuficiência e vulnerabilidade, porque ela era uma mulher que tinha uma profissão, ela era uma mulher empoderada e, por isso, não reclamava a incidência da tutela diferenciada. E aí foi quando, no Superior Tribunal de Justiça, de forma expressa, com todas as letras, foi proclamada essa vulnerabilidade da mulher.
E aí, Vitor, só para não perder a oportunidade e puxar um pouquinho também para o âmbito das relações familiares, nessa chamada contratualização das relações familiares, ainda que se tenha na Constituição Federal a igualdade entre homem e mulher, a igualdade em relação às entidades familiares, pouco importando as orientações sexuais da formação das famílias, eu entendo que existe uma vulnerabilidade e uma assimetria velada em virtude da questão de gênero. Por isso que é preciso puxar um pouco o freio de mão em relação à contratualização exacerbada no cenário do direito das famílias. Entendeu? Bom, Sem e aí... dúvida, mas... Pronto. Não, é um ledo engano pensar, né, que a estrutura patriarcal, que a estrutura machista e misógina, na verdade, não atua, né, descortinando essa desigualdade de gênero que a gente tem tão marcada no nosso país, né? De gênero, racial, enfim, tantas outras vulnerabilidades que nós temos no nosso sistema, né? E que é estrutural e que a gente nem consegue perceber. Vi essa semana toda a discussão relativa a questões raciais, que até um programa de entretenimento tem descortinado, né? Então, no Brasil é necessário um programa de entretenimento, sendo que isso não é entretenimento, para que essa discussão chegue a um número maior de pessoas, né? Ainda que por via torta, que bom que a gente está finalmente discutindo isso. E para lembrar que para atitudes racistas não precisam ser intencionais, né? Elas bastam que aconteçam para gerar dor no outro. Mas era só mesmo para fazer essa observação, Maria Cristina. E é por isso, Vitor, que aquela questão do direito fundamental à diferença é tão importante. Eu acho que no atual estágio em que a gente está vivenciando o direito privado como um todo, o direito enquanto ciência, norma de comportamento, a gente não pode mais aceitar sem fazer um olhar crítico para aquela premissa outrora absoluta, que todos os contratos civis se dá entre iguais. A igualdade é uma ficção. Ninguém é igual. Nós temos nossa peculiaridade. E é aí, Vitor, só mais uma chamada que eu gosto muito de partir daquela perspectiva da humanização do direito civil. O que é a humanização? Teríamos num percurso, primeiramente, o sujeito abstrato, onde a gente não tinha a existência da pessoa. Aí, com a constitucionalização, nós temos a pessoa como sujeito de direitos, a pessoa com as suas especificidades. E na humanização, a gente tem a possibilidade de mergulhar em cada um de forma específica, de forma individualizada, singularizada, fazendo com que aconteça de forma mais ampla a justiça aristotélica, no sentido de efetivamente trazer a possibilidade das liberdades e dos exercícios das capacidades na dimensão que a gente também ouve tão bem nosso líder falar, o Nelson Rosenwald, que é de amartia sem, e também outro membro, fundador, acredito, do IBERC, que é o professor Carlos Pianovski, que fala das liberdades. Das Liberdades Civis, um excelente livro do Carlos Pianovski. Também, sou apaixonada. Podemos caminhar um pouco mais, Maria Cristina? Com certeza. Bom, tem um item que me chamou a atenção quando a gente estava desenhando essa live, que era exatamente a relação entre direito de arrependimento e violação positiva do contrato. E eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a relação entre esses dois institutos. Então, partindo dessa premissa que eu te falei, que a tutela, todo o ordenamento jurídico, ele parte para a tutela da pessoa, ainda que você esteja dentro de um cenário contratual, muitas vezes, apesar daquele contrato, e é necessário que nós repitamos aqui para que não sejamos mal compreendidas, existe ainda o pacta sunt servanda, a vinculação dos contratos. Entretanto, é necessário que nós relativizemos essa vinculação a partir da incidência dos princípios sociais e, dentro dessa perspectiva da boa-fé objetiva, que parte da proteção pré- e pós-contratual, a gente vai ter a possibilidade, por exemplo,
do exercício ou do direito à resilição, ou, nesse caso, resolução contratual, quando existe um descumprimento, não de um dever eleito, por assim dizer, na relação jurídica entabulada, mas em um dever anexo, em razão de cumprimento que não foi da forma adequada. Eu penso sempre numa hipótese, imagine um idoso que celebre um contrato de locação, onde ele está tutelado por 2 microsistemas protetivos, o Estatuto do Idoso e a Lei do Inquilinato. E aí você imagina, Vitor, que se porventura se fizesse esse contrato de locação, e uma vez realizado esse contrato de locação, aquele idoso percebesse, após tudo finalizado, que ele locou o seu imóvel em um prédio onde tivesse, por assim dizer, uma grande, vamos dizer assim, uma grande quantidade de estabelecimentos ou de pessoas que pegassem suas residências para dar festa, por exemplo, tirando completamente o sossego. Dessa forma, você observa que faltou aí um dever de informação e que essa vontade ela está vulnerada. E, uma vez ela estando vulnerada, existe a possibilidade da perspectiva de você ver alguns efeitos dentro do campo do direito contratual. Não apenas na incidência da responsabilidade civil, pela quebra, por exemplo, da boa-fé objetiva na relação pós-contratual, ou na quebra do dever anexo da informação adequadamente posta, quanto também a partir de outros efeitos próprios ou imanentes à seara contratual que não dialoguem necessariamente com a responsabilidade civil. Por exemplo, a questão da possibilidade de anulação do contrato por vício de vontade ou por erro, enfim, uma outra série de situações. O que eu quero mostrar é que quando a gente trabalha o direito de arrependimento, se nós trabalharmos na perspectiva do direito contratual somente, não teremos o alcance protecional que queremos dar à pessoa humana. E aí, Vitor, eu aproveito também para dizer uma questão que pode ser a dúvida de alguém que nos escuta. Ora, mas se for assim, vai ter um grande impacto negativo econômico e nas seguranças das relações jurídicas. E aí é a questão do risco. O risco, Vitor, a partir do momento que ele tem uma previsibilidade, ele pode ser mensurado e isso não serviria de um entrave em relação à realização dos contratos. Então, tudo isso tem que ser visto em uma lógica em que, diferente do que ocorria antigamente, onde a afronta aos direitos fundamentais, e em especial o direito de liberdade, liberdade de escolha, liberdade volitiva, você não tem mais de uma estrutura que apenas venha do vertical, do poder público para o particular, mas você tem nas relações de horizontalidade, em razão de uma marca nossa. O Brasil é um país cuja marca, Vitor, é de extensa desigualdade. Desigualdade econômica, desigualdade histórica, desigualdades muito além do que efetivamente se tem em outros países, em outros ordenamentos jurídicos. Por isso que é importante, sim, embora nós estejamos sempre atentas às modificações que ocorrem no ordenamento jurídico de países ditos, por assim dizer, desenvolvidos, a partir dos altos índices de desenvolvimento humano, né, o IDH, é necessário que nós nos concentremos nas necessidades dos países em desenvolvimento, como o nosso. E aí sigramos determinados teóricos, a exemplos da Martha Nussbaum, a exemplo da Judith Butler na questão de gênero, a exemplo do Amartya Sen, e assim sucessivamente. Respondi? Respondido, Maria Cristina. Maria Cristina, você, até eu lendo o seu livro, na verdade, você tem uma proposta muito interessante que é de propor a aplicação de um novo modelo
estendendo a aplicação, né, do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor para outras relações, que não somente aquelas consumeristas, mas também para relações né, cuja incidência iria para além dos contratos de consumo à distância. Eu queria te ouvir um pouquinho como que se deu a proposição desse novo modelo, como que também é possível aplicar para relações não somente incidam o Código de Defesa do Consumidor, e a partir daí, como que você enxerga o direito de arrependimento como forma de resilição contratual em contratos civis com base na hipervulnerabilidade? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa proposta de modelo que eu achei bem interessante no seu livro. Então, hoje, Vitor, nós temos, quando nós falamos em teoria geral dos contratos, nós temos duas modalidades de contrato. Nós temos os chamados contratos paritários entre iguais e os contratos não paritários ou assimétricos. Dentro dessa perspectiva, falando em contratos, desde a década de 90, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a gente já sabe que nas relações de consumo, a gente tem o consumidor como presumidamente vulnerável. O princípio da vulnerabilidade, a vulnerabilidade, inclusive, é um princípio norteador de todo o microsistema, lá no artigo 4º, se eu não me engano, inciso 3 da Política Nacional das Relações de Consumo, e faz com que haja uma proteção diferenciada ao contratante. Dentro do capítulo da proteção ao contratante, a gente verifica que esse direito de arrependimento é uma forma de proteger a vontade, de proteger a liberdade da tomada de decisão, se você vai ou não efetivar uma aquisição ou contratar um serviço. Perceba, então, Vitor, que, abstraindo a questão normativa, sistemática, legislativa, o que está tutelando é um direito fundamental à liberdade, liberdade de escolha. Bom, partindo disso, a gente faz uma outra análise. Se nós formos analisar perspectivas de vários sociólogos, como exemplo, Bauman, que vê a nossa sociedade como uma sociedade voltada para um consumo, ou na perspectiva de Ulrich Beck, que vê a nossa sociedade como uma sociedade do risco, em razão de nós não podemos mais dimensionarmos determinadas ocorrências em razão do descontrole advindo da própria degradação do meio ambiente feita pelo homem em relação à própria existência. E aí a gente pode também, nessa sistemática, pegar um pouco de Leff, Henrique Leff, que fala da sustentabilidade ambiental e da necessidade da preocupação com as outras gerações. E aí, Vitor, você percebe que dentro dessa estrutura da proteção contratual do direito do consumidor, na verdade, existe a tutela de um direito fundamental. E a tutela de um direito fundamental, dentro da Constituição Federal, ela tem um ordenamento jurídico completamente específico que faz com que ela tenha proeminência em relação a todos os outros, vamos dizer assim, mecanismos ou ordenamentos que engessassem a observância da tutela desses direitos fundamentais de liberdade, em relação à questão do direito à vida, das múltiplas gerações, de primeira geração, segunda geração do consumidor, terceira geração e assim sucessivamente. Nessa perspectiva, eu pensei da seguinte forma: ora, se essa proteção contratual, ela na verdade está sendo vertida para tutelar um direito fundamental, ela também pode ser aplicada em toda a base da teoria contratual, uma vez que, apesar do sistema jurídico ser formado por vários microsistemas e por várias legislações complementares, existe uma filtragem para a unicidade. Essa filtragem quem nos dá é a Constituição Federal. E, nesse caso, se todos os ramos do direito, sendo o consumidor um dos ramos, singram para concretizar o projeto ideológico, axiológico contido na Constituição Federal, eu posso também pensar, a partir do diálogo das fontes,
trazer esse direito de arrependimento do consumidor para todas as relações contratuais onde se verificar uma situação de vulnerabilidade exacerbada. Obviamente, com as cautelas e a manutenção da própria estrutura da base contratual, que é a questão da vinculação daquilo que efetivamente você entabulou. Lembrando, Vitor, que é fundamental para dar certa a tese da incidência do direito de arrependimento nas relações contratuais, a observação da boa-fé objetiva na perspectiva de Judith Martins Costa e também da visualização da obrigação como processo na vertente do professor... Ai, meu Deus. Clóvis, do... E aí, Vitor, dentro dessa perspectiva e considerando que nós estamos em um país de extremas desigualdades, onde determinados grupos econômicos, determinadas pessoas se sobrepõem a outros, existe, dizer, a possibilidade hermenêutica de se aplicar esse direito à resilição contratual dentro também dos contratos civis, desde que efetivamente eles sejam exercidos dentro desse prazo assinalado pela lei. Por enquanto, como não temos previsão legislativa expressa, nós tomamos emprestada a base legislativa do Código de Defesa do Consumidor, onde lá, para o exercício do direito de arrependimento, por enquanto, nós temos o prazo de 7 dias. E isso me chamou muita atenção, porque você vai fazer com que haja uma concretude do projeto de proteção à pessoa humana na seara contratual de forma mais ampla. E aí, Vitor, uma coisa interessante é que, dentro da perspectiva de teoria dos contratos, a gente tem aquela obra que é clássica, que é a proteção contratual da professora Cláudia Lima Marques. E num dos prefácios que tem... das várias edições que tem da obra, tem um prefácio que é do ministro Herman Benjamin, e ele traz a seguinte consideração. Ele diz assim: não seria pretensioso desejar, através do estudo da posição jurídica do consumidor, reformar toda a teoria dos contratos? A resposta é bem simples. Sem consumidor, não há sociedade de consumo. Sem esta, não há mercado. E sem mercado, não há contratação massificada. Assim, estudar e regular o status contratual é, em último caso, afetar a grande maioria dos contratos firmados no cotidiano do mercado. E aí foi por essa janela que eu disse, ora, então por que não, dentro dessa tutela protetiva e dessa, vamos dizer assim, fase do atual direito privado na perspectiva da constitucionalização e humanização, trazer a aplicação do direito de arrependimento a partir do diálogo das fontes para os contratos civis. E foi assim que nasceu a ideia. Vitor. Essa belíssima ideia que está já cristalizada aqui nesse livro da Maria Cristina Santiago, publicado pela editora Processo, Direito de Arrependimento nos Contratos Civis. A Laís Neri está dizendo como suas observações são pertinentes e como é bom ouvi-la novamente, professora. Didática maravilhosa. Acho que é chegada a hora agora, Maria Cristina, da gente fazer o nosso sorteio, né? Até por causa do tempo da live. Isso, então, eu vou pedir que você fale um número de 1 a 30, por favor, que eu vou ver aqui. Eu vou botar o número 7, que é o dia de hoje. Um minutinho, que aqui a contagem é manual ainda, não tem um sistema de sorteio mega tecnológico. A Laís Neri, aqui pela listagem, aqui acabou de falar essa mensagem, parece até que foi... Menino, parece que foi direcionado, olha aí. Parece, aqui. Mas não foi, gente. Eu contei aqui manualmente, ela tá na 7ª aqui na listinha que eu tenho quando eu baixo quem tá visualizando a live agora.
Então, parabéns, Laís. Entre em contato através do direct com a Secretaria do IBERC e nós daremos maiores informações para ver como que esse livro vai chegar até você, tá bom, Laís? Parabéns. Já entrou, já ganhou livro. Esse excelente livro, essa obra incrível. Bom, Maria Cristina, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente ficou extremamente lisonjeado com a sua participação, o seu carinho desde o início, desde o primeiro contato que eu mantive com você, sua disponibilidade. Foi um prazer ler sua obra, foi um prazer dialogar com você. Espero que a gente tenha novos encontros presenciais em breve. Então, fica aqui com o meu registro, o meu agradecimento, não somente em meu nome, mas em nome do IBERC, na pessoa do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald. A Rafaela também, né, registra aqui também em nome dela, a gente que está liderando essas lives do IBERC. Então, muito obrigado de verdade. Vitor, eu quem agradeço demais o Obrigada, Nelson, a Rafaela. Obrigada a todos que fazem o IBERC. Enfim, para mim é uma honra estar aqui com você. E eu tenho uma admiração muito grande, Vitor, por todo o seu trabalho, pelos seus escritos. E me senti muito lisonjeada também de ser conduzida, por assim dizer, nessa live inaugural por suas mãos. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Bom, gente, então tenham um excelente fim de dia, uma excelente tarde. Até a próxima live IBERC, que a Rafaela vai conduzir com vocês. Espero que esse ano seja um ano de lives ricas, enfim, interessantes, que a gente possa continuar debatendo com os nossos associados. Então, fica aqui o nosso registro. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Obrigada.